Eu tenho um filho que já está na pré-adolescência e, como todos os pais, né, quanto mais eu sou pai de um filho só, eu lido diariamente com uma série de dificuldades, de desafios de cuidar de um filho. Eu sabia que seria assim desde muito cedo. Eu acho que a função do pai e da mãe é desenvolver no filho a independência, o livre pensamento, que eles não sejam cópias da gente, ainda que durante a caminhada, e isso vai modificando durante o caminho, eles vão tentando pisar nas nossas pegadas, mas daqui a pouco, isso já está acontecendo com meu filho, ele vai desenvolvendo as próprias pegadas, os próprios olhares, o que é muito bom, mas para os pais isso pode ser desafiador. E eu sabia que durante a vida eu encontraria, especialmente nessa fase que ele entra agora, na pré-adolescência, dificuldades em me comunicar, em me fazer entender, em fazer com que ele entenda aquilo que eu, por amor, quero que ele entenda, e nisso muitos conflitos se estabelecem, não só na relação entre pais e filhos, mas entre casais, entre amigos e trabalho e na vida de maneira geral. A gente tem muita dificuldade em se fazer entender, né, em se comunicar, e tantas vezes as pessoas querem comunicar coisas legais, mas fazem de maneira tão hostil, tão beligerante, tão cansada, tão amargurada que não conseguem. Então, consciente desse desafio, algo eu estabeleci logo cedo para que ele entendesse, para que ele guardasse durante a vida, nos momentos que porventura encontre de dificuldade, de confusão. Eu não sei até quando eu vou estar aqui, eu não sei até quando eu vou poder cuidar dele. Então, desde muito cedo eu digo para ele o seguinte: o que você pode fazer para que eu te ame menos? Se você pisar na bola, se você entrar na vida do crime, se você virar um corrupto, se você fizer tudo contra o que eu te falo, eu vou te amar menos? Ele responde: não. Ainda que eu fique chateado, ainda que eu brigue com você, ainda que nós nos estranhemos, isso vai diminuir o meu amor? Ele diz: não. Aí eu pergunto: e se for o contrário? E se você fizer tudo o que eu quiser, se você for um cara, abre aspas aqui, né, perfeito, se você seguir tudo que eu te oriento, se você me amar, eu vou te amar mais? E ele responde: não. Mesmo que eu esteja feliz, mesmo que eu te abrace, mesmo eu te amarei mais por isso? E ele diz: não. Porque mesmo lá adiante, quando as confusões vierem, quando porventura a gente se desentender e eu pensar de um jeito e ele pensar de outro, claro que isso pode acontecer, ele se lembre, quem sabe vendo até esse vídeo lá no futuro, né, que a nossa relação sempre foi construída e estabelecida em amor. E dentro dessa dimensão tão mais ampla, tão mais profunda, tão mais verdadeira do amor, obviamente cabem, em alguns momentos, desencontros, desentendimentos, confusões, contratempos, tropeços. Isso faz parte de todo o relacionamento humano. Agora é diferente se a gente constrói o relacionamento humano dentro da perspectiva da aceitação e do entendimento total, ou dentro da dimensão maior e selvagem do amor. O que eu chamo de selvagem? Aquilo que não cabe em caixas. Amor não cabe em enquadramento. Por isso que as mulheres, principalmente, se incomodam muito quando eu escrevo assim: nenhum de nós sabe amar. E aí muitas me respondem, quase sempre, quando eu escrevo algo assim, eu sei que vai vir algum tipo de gente contradizendo, de gente irritada, falando assim: bom, fale por você, porque eu amo meu filho, eu amo meu marido, eu amo minha mãe, Mas não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que aquilo que você chama de amor pelo filho, pelo pai, pela mãe, enfim, é amor, mas é um reflexo, é um fragmento do amor, porque o amor é absoluto, o amor é selvagem, e como todo selvagem não se pode domesticar na caixinha do casamento, na caixinha da relação parental, fraternal, de amizade, tudo são caixas. São regidos por princípios éticos, morais. Eu não estou falando contra isso, eu só estou constatando que há um enquadramento que não cabe no amor ou em nada que é selvagem. O que é selvagem simplesmente é. E a nossa dificuldade em lidar com a falta de controle faz com que necessariamente nós tenhamos que vincular o que é selvagem a uma caixa. O vale para Deus. Quando eu reflito em relação a Deus, as críticas também vão nesse sentido. Você tira a fé das pessoas em Deus, você está contra Deus, você não acredita em Deus, quando na realidade não é nada disso. O que eu estou criticando não é Deus. O que eu critico é o nosso enquadramento, são nossas caixas, é a nossa tentativa de produzir uma imagem cultural e dizer é Deus, e não se discute. Quem sou eu para questionar Deus, o inquestionável, o absoluto? Jamais. Até porque tudo que eu tenho acesso do absoluto é fragmentado, porque fragmentado sou como você. Todos nós somos ambivalentes, luz e sombras,
fragmentados. Então tudo que a gente pode ter acesso na vida, ainda que seja reflexo do absoluto como o amor, ou como Deus, ou como que quer que seja, é fragmentado. Por isso eu vivo dizendo que a perfeição, na minha opinião, inclui aquilo que eu chamo de imperfeição, partindo do fato de que eu não sei o que é perfeição ou imperfeição, o que é bom ou o que é mal, porque tudo que eu julgo sendo bom ou sendo mal, julgo a partir das minhas referências históricas, culturais, morais, das minhas experiências, da minha intelectualidade, do meu conhecimento, dos meus medos, das minhas culpas. Então estabeleço regras éticas e morais. Isso quer dizer que nós não devemos ter regras éticas e morais? Obviamente que não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a consciência de que minhas regras, minhas leis, minha ética e minha moral são relativas, inclusive permitem que lá adiante constituições mudem as leis. Que lá adiante conceitos morais se modifiquem. E assim é a vida. Então a gente vai aprendendo que tudo depende de onde nós vemos. Eu posso descrever um cenário de uma maneira e você de uma maneira completamente diferente. O mesmo cenário. Isso só quer dizer que eu estou vendo de um ponto e você de outro. Todo ponto de vista é a vista de um ponto, e nada além disso. Portanto, que nós não possamos brigar por conta disso, fazendo com que eu tente provar a você que o cenário é assim porque eu estou vendo, e você tenta me provar que é assado porque você está vendo, sem considerarmos que cada um descreve a perspectiva de onde vê. O cenário é absoluto. Ninguém sabe como ele é na totalidade, porque a gente vê em parte, é assim a vida. Então, diante dessa fragmentação das experiências de relacionamento, das verdades que a gente constrói por aí, que possamos estabelecer entre nós o vínculo da aceitação, do entendimento, da simplicidade, da humildade, e eu chamo isso de amor. É por isso que eu faço questão de dizer ao meu filho, não importa o que você faça para o mal, não te amarei menos. E para o bem, não te amarei mais, independentemente da minha reação, que pode ser uma reação positiva ou negativa, mas isso também não está vinculado ao que é maior do que as minhas reações. Quando eu falo sobre isso e vinculo essa descrição a Deus, muita gente se incomoda dizendo, mas Deus quer. Ontem escreveram aqui na minha página do Facebook, mas Deus se relaciona com a gente a partir de vínculos morais. Uau! Apesar da moralidade mudar com o tempo. Isso não quer dizer que eu deva ser imoral. Né? Eu tenho os meus conceitos, eu tenho os meus freios, eu tenho os meus limites, eu tenho os meus impedimentos, não tenha dúvidas. Mas eu os assumo, são meus. Daqui a pouco eu caminho mais e eles se modificam. Daqui a pouco eu enxergo em outra perspectiva e eles também alteram. Mas há leis, você pode dizer, que são fundamentais e absolutas, leis que regem uma comunidade, uma sociedade, a Constituição, e eu as respeito. Eu acho que nós devemos respeitá-las. Se estiver com muito calor, eu não vou sair sem roupa na rua. Não vou transgredir a consciência do próximo ou a lei imposta que me permite fazer isso. Mas eu sei que não é moralmente errado, mesmo que as pessoas se sintam agredidas. Eu não preciso estabelecer como absolutas para respeitá-las. Isso vale para Deus. A minha crítica não é para a imagem, para Deus. Eu não seria capaz de fazer isso. A minha crítica é com a construção cultural que nós chamamos de Deus. Então nós enquadramos essa construção numa teologia, numa religião, no enquadramento moral, no enquadramento intelectual, no enquadramento doutrinário ou filosófico, e todo aquele que pensa fora dessa caixa está indo contra Deus. Mas se eu sou capaz de olhar para o meu filho e dizer, não importa o que você faça, o meu amor por você eu parto do princípio de que aquilo que nós chamamos de Deus se fundamenta a partir do absoluto do amor. Portanto, fique à vontade para crer ou descrer, para ser ou não ser, para duvidar ou não duvidar. Que nossas relações sejam estabelecidas no fundamento do entendimento do amor, que é absoluto e que é selvagem. E então estarei em paz comigo. Já não mais dependente da sua aprovação, do seu aplauso, do seu reconhecimento, ou de Deus, ou de quem quer que seja. Em paz comigo, naturalmente, em paz contigo, em paz com Deus, com a vida, em paz com o mundo. E os nossos vínculos, a partir de então, se estabelecerão a partir da paz que me habita e que se projeta como o olhar que constrói a realidade, que constrói a vida, que se projeta em tudo que eu faço e em tudo que eu sou, não pelo medo, não pela ameaça, não pela acusação de ser julgado e para o inferno, seu herege, não, mas pela liberdade de pensar, de questionar, de duvidar e de me pacificar em amor. Seja assim pra gente. A gente volta e se fala em mais um vídeo, em mais um papo. Um grande beijo, se cuida e fique bem.